Primeiro de tudo, né, agradecer pelo convite e estar participando aqui desse debate. Eu acho que nosso primeiro dia foi muito rico, nossas discussões. E eu vou tentar aqui trazer, de forma breve, um pouco do que eu venho estudando no mestrado e no doutorado. E tinha estruturado na apresentação, mas é óbvio que era preciso articular essa minha discussão ao que vocês discutiram aqui no primeiro dia. Então, de ontem para hoje, eu modifiquei muita coisa na minha apresentação, tentei fazer alguns links, né, com nossas questões. Tá, antes disso, a minha tese de doutorado se intitula A Saúde dos Trabalhadores, uma análise ontológica sobre a questão e o campo. Ao longo da minha explanação, eu vou tentar diferenciar essas duas expressões, a questão da saúde dos trabalhadores e o campo da saúde do trabalhador. Tá? Espero que, ao longo da minha explanação, isso fique claro. Mas aí, para poder entender o que é um e o que é o outro, eu vou estar resgatando aqui alguns elementos teóricos, sobretudo da teoria social de Karl Marx, né, para a gente poder chegar na questão e no campo. Então, esse é o caminho que eu vou fazer. E aí, nesse processo de modificação do que eu tinha estruturado, eu saí daqui ontem com várias reflexões, baseado no que vocês discutiram. E aí eu vi que, na primeira dinâmica, conduzida pelo Fadel ontem, existia um questionamento preliminar, que era onde queremos chegar. Essa era a primeira questão que tinha lá, né? Era uma análise dos multiplicadores, mas tinha lá onde queremos chegar. E aí o Fadel foi desenvolvendo uma série de outras questões. Acredito eu que, no seu conjunto, respondem essa questão principal. E posso dizer que, no meu processo também de aproximação com a questão da saúde dos trabalhadores, esse questionamento estava na minha cabeça. Onde queremos chegar? Onde a saúde do trabalhador quer chegar? Onde podemos chegar? Ela se desdobra numa série de outros questionamentos. Como, por exemplo, onde o campo da saúde do trabalhador pode chegar? Porque uma coisa é onde a gente quer chegar, mas com as ferramentas que temos, dentro de uma determinada lógica científica e político-institucional, podemos chegar onde queremos? Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: o campo do trabalhador permite chegar onde queremos? E aí vem questionamentos, subquestionamentos. O que é o campo? A partir de agora, sempre que eu me referir ao campo da saúde do trabalhador, vai vir só o campo entre aspas. E a questão da saúde dos trabalhadores, a questão entre aspas. Quais as suas possibilidades e limites? Suas ações incidem sobre o quê? Ou seja, qual é o objeto de intervenção do campo da saúde do trabalhador? Qual a natureza desse objeto de intervenção? De forma preliminar, eu já quis ali destacar que a natureza desse objeto de intervenção é eminentemente social, embora tenha uma faceta biológica. Mas aquilo sobre o que a gente, enquanto campo, incide, intervém, né, investiga e intervém, é de natureza social. E aí, nesse processo de entender a saúde do trabalhador enquanto campo, a gente percebe que, diferentemente da medicina do trabalho e da saúde ocupacional, há uma tentativa de explicar esse objeto de intervenção como tendo um caráter social. Mas aí, sempre de uma forma um pouco vaga. Não basta dizer que a saúde do trabalhador tem caráter social, mas o que é o social? Qual a teoria que permite fazer uma reflexão concreta sobre a prática para explicar o que é o social? É a epidemiologia, contando os pauzinhos? Muitas das perspectivas teóricas hoje vão tentar explicar a realidade social, contabilizando, por exemplo, quantas pessoas têm acesso a saneamento básico, quantas pessoas têm acesso à moradia, quantas pessoas têm uma renda acima de X ou Y. Enfim, tudo isso faz parte da caracterização do social. Mas isso explica, de fato, a sua dinâmica? Isso explica, de fato, o que é a sociedade? Então, esses questionamentos foram surgindo ao longo do meu processo de aproximação com a saúde do trabalhador e acredito que estiveram presentes aqui também ontem, ainda que de forma implícita. Para chegar onde queremos, basta ficar nos limites do campo? Aqui eu vou começar a fazer algumas provocações. O campo nos é suficiente para
enfrentar radicalmente a questão. Quando eu falo radicalmente, significa nas suas raízes, né? Enfrentamento a partir de suas raízes. Para tanto, estamos buscando responder às questões fundamentais. Por exemplo, se o processo saúde e doença é de caráter social, como a gente falou anteriormente, nós estamos conseguindo refletir sobre o que é a sociedade, de fato? Bem, são questionamentos preliminares que, no debate, talvez a gente retorne a eles, mas eu deixo, por enquanto, aqui para vocês refletirem, não necessariamente responderem. Pode passar. Tá, e vejam só o caminho de raciocínio que eu tentei articular. Para entender o que é o campo da saúde do trabalhador, tendo em vista que o seu objeto de intervenção é de caráter social, era preciso responder de forma mais concreta o que era a sociedade. Não simplesmente contando pauzinhos, ou não simplesmente com uma perspectiva social que naturaliza as relações sociais que nós temos hoje, que apaga, por exemplo, o fato de termos uma sociedade de classes e faz com que a gente enxergue a sociedade apenas com grupos humanos divididos por faixa etária, ou por sexo, ou por etnia. Embora também seja dividido dessa forma, existe um critério central que, vamos assim dizer, é o eixo movente da sociedade, que é a sua cisão em classes sociais. E o que isso significa? Quais as implicações disso? Qual é a relação disso com a saúde do trabalhador? E aí é quando eu chego ao que eu venho chamando de a questão da saúde dos trabalhadores, sempre no plural, e daqui a pouco eu vou dizer por quê. E eu vou tentar explicar isso, mas já deixando a definição preliminar, onde eu digo que a questão da saúde dos trabalhadores é o conjunto de problemas relacionados à saúde da classe trabalhadora, tanto aqueles oriundos do processo de trabalho, ou seja, lá no dia a dia do trabalho do trabalhador, onde ele se acidenta, onde ele se intoxica, onde ele desenvolve um alergia em específico, mas também, e talvez até principalmente, os problemas de saúde oriundos da vida social em geral, né? Da satisfação ou não satisfação de suas necessidades básicas, que dependem da compra e da venda de alguma coisa, portanto, dependem de um trabalho baseado nessa lógica de compra e venda, ou da falta dele, né? Isso vai acabar determinando a não satisfação das necessidades básicas. Mas a questão não é só isso, porque esse conjunto de problemas demanda um conjunto de respostas. Essas respostas são dadas pela sociedade. E aí também compõe a questão. Seja respostas dadas através do Estado, via políticas públicas, como, por exemplo, uma política de saúde, né, que incide mais diretamente sobre a saúde, mas também todas as outras políticas públicas que têm uma correlação indireta com a saúde. Seja através das ações dos profissionais de saúde, liberais, contratados pelas empresas privadas, ou até inseridos nas políticas públicas, como é o nosso caso aqui, ou ainda através das lutas sociais dos sindicatos, dos movimentos sociais, etc. Então, veja só, o que eu venho chamando de questão é todo esse conjunto complexo do processo saúde e doença em si, do adoecimento do trabalhador, dentro do trabalho, mas fora dele, na vida em geral, mas as respostas políticas e sociais que esses problemas suscitam, demandam. Tá? As políticas públicas, a intervenção dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos profissionais de saúde, todo esse conjunto. E aí o termo questão indica que tomamos esse processo. Que processo? Esse conjunto de problemas com as respostas que ele demanda. Esse processo como objeto de estudo, questionando o que ele é em si. É o que a gente pode chamar de uma análise ontológica. O que é ontologia? Ontologia, onto, ser, logia, estudo, significa estudo do ser, o estudo da essência, que ainda é muito vinculado à perspectiva metafísica lá da antiguidade, onde os filósofos tentavam perguntavam o que é o universo, o que é a vida, o que é a essência das coisas, mas naquele momento de forma muito especulativa, né? Onde se acreditava que as coisas eram pré-determinadas, de forma mística, mágica, enfim, e o homem não intervia, não participava da constituição do que são as coisas, do ser humano. Eu digo homem no sentido de ser humano. E aí bastava ou restava aos filósofos contemplarem e especularem sobre o que as coisas são. Mas eu tomo ontologia aqui numa perspectiva completamente diferente. É a ontologia do Marx,
que foi mais precisamente delimitada e chamada assim por um filósofo húngaro chamado George Lukács. Vocês já ouviram falar. Ele vai dizer que o pensamento do Marx é um pensamento ontológico. Porque a todo momento o Marx está tentando dizer o que é a sociedade capitalista, o que é o capital, o que é o trabalho. Então ele está preocupado com a essência das coisas. Tanto é que uma das suas frases mais famosas é que se a essência e a aparência das coisas coincidissem, toda a ciência seria supérflua. É verdade? Então, a ontologia que a gente trata aqui é uma ontologia que se preocupa com a essência das coisas, mas entende que as coisas do mundo, os objetos, eles são fruto das ações humanas. E não somos apenas contemplativos. Nós fazemos a história, somos atores e autores da história humana. Mas isso se expressa de forma mais imediata, no que a gente pode chamar de aparência, uma esfera mais superficial. Essa, por exemplo, que é passível de contabilização, que é um passo importante, mas por trás dessa aparência existe uma raiz, existe um processo mais profundo, existem fundamentos, algo que funda essa aparência, essa esfera superficial. Essa esfera mais profunda é o que a gente vai chamar de essência. E aí, quando a gente pergunta o que é a questão, o que é o processo de autonomia da classe trabalhadora, nós estamos tomando esse processo como questão, porque questionamos o que ela é em si, na sua essência. Mas aí surge uma série de outros questionamentos. Eu separei aqui, principalmente 3, para a gente tentar deixar muito claro, a partir desses 3 principais questionamentos, o que eu venho chamando da questão. Primeiro é qual é a origem. Se a gente quer saber o que é qualquer objeto de estudo, o primeiro passo é saber de onde ele surge. Então, qual é a origem da questão? Mas também quais são as suas características, ou seja, qual a sua natureza. E também quais as principais respostas que demanda, suas consequências, implicações, desdobramentos. Para trilhar esse caminho, saber sua origem, saber suas características e as principais respostas que demanda, eu precisava ter um lastro teórico. Até na minha apresentação ontem aqui, eu disse que tentei sair um pouco da enfermagem, tentando buscar esse suporte teórico, que foi aí que eu cheguei no serviço social, para tentar entender o que é a sociedade e o que é a saúde enquanto fenômeno social. E aí eu me deparei com a teoria do Marx, e aí nos últimos 7, 8 anos eu venho tentando fazer esse diálogo entre a saúde e a teoria social do Marx. E aí, pelo menos até onde eu consegui identificar, é algo que na saúde vem sendo deixado de lado. Ou, às vezes, a gente recorre ao Marx, não através do próprio Marx, através de comentadores muito confusos e utilizando jargões. A gente fala muito que a sociedade capitalista é uma sociedade de exploração. Sim, mas o que é exploração? Explique mais concretamente. Não basta falar que existe exploração, é preciso dizer como é que ela acontece. Exploração é só o cortador de cana lá que está morrendo por exaustão de trabalho? Ou o trabalhador que recebe um salário até do ponto de vista relativo suficiente para suas necessidades básicas também está num processo de exploração? A gente tem abandonado algumas categorias teóricas que são necessárias a explicar o que é a sociedade, como, por exemplo, o conceito de mais-valia. A gente fala de exploração, mas ninguém cita mais-valia. Exploração parece que é algo apenas ligado a você fazer com que o trabalhador se esforce de uma forma demasiada, apenas pelo fato dele ter uma doença grave, um acidente de trabalho ou a morte. Mas vamos ver se é isso mesmo. E até eu lembro que ontem a gente falou aqui um pouco do sistema capitalista e me chamou muita atenção a fala que era a seguinte: o sistema capitalista continua se sustentando na exploração do trabalhador. Há um equívoco teórico nessa afirmação, ainda que na explicação tenha entendido o que se queria falar. Mas veja só, o sistema capitalista não está sustentado na exploração, significa que ele não é capitalista. Não existe capital sem exploração do trabalho. Então, não é que o capitalismo continua se sustentando, porque quando você utiliza o verbo continua, significa dizer que você está abrindo a possibilidade de existir um capitalismo sem exploração, e não há essa possibilidade. Para a gente entender de forma precisa isso, eu resgato aqui o que seja o trabalho. Porque se o capital se sustenta na exploração do trabalho, a primeira coisa que a gente precisa responder, o que é o trabalho. De forma breve, eu trago a discussão feita por Marx no Capital.
A gente estuda muita coisa sobre o Marx, mas se quer pegar o pensamento dele de forma consolidada e madura, vai no Capital. Manifesto do Partido Comunista, essas obras políticas da juventude, são importantes para entender o desencadeado do seu pensamento, mas quando há, inclusive, divergências no que ele diz, lá na juventude e aqui na maturidade, a gente deve ficar com o Capital. Lá no capítulo 5, por exemplo, aí eu vou tentar agilizar um pouco mais. Ele diz que o trabalho, na sua dimensão ontológica, então uma dimensão mais genérica, uma dimensão mais geral, ele está querendo falar aqui de um tipo de trabalho que existe em qualquer fase histórica. Seja lá no comunismo primitivo, seja no escravismo, no feudalismo, ou hoje no capitalismo, ou numa sociedade futura, se for existir. Mas em cada fase histórica, esse trabalho também, vamos dizer que veste uma roupa particular. Ele tem um caráter geral, mas ele vai ter um caráter específico daquela fase histórica. Primeiro, vamos nos debruçar sobre esse caráter geral, onde o Marx diz que, antes de tudo, o trabalho é um processo de transformação que o ser humano faz sobre a natureza. HN. Tá? É um processo que o ser humano faz de transformação da natureza. Mas por quê? Motivado por quê? Motivado pelo atendimento de uma necessidade. Na base desse processo, a gente tem a satisfação de alguma necessidade. Por um exemplo, pensando num fato mais simples, para a gente entender esse processo, vamos supor que vivemos numa comunidade primitiva e eu tenho necessidade de me aquecer, me proteger do frio. E aí eu vou buscar na natureza os elementos capazes de me satisfazer, de satisfazer essa necessidade. E aí, nesse processo, eu decido, por exemplo, construir uma fogueira. A primeira fogueira que o ser humano inventou, que não ainda recebe esse nome. Mas eu já sei que existe o fogo, eu já sei que o fogo emana calor, e aí eu decido, a partir da natureza, fazer um objeto, um produto, que faça com que esse fogo queime por muito tempo e me aqueça. Essa fogueira, se atende à minha necessidade, se ela tem a utilidade de atender à minha necessidade, ela tem valor de uso. O trabalho, em geral, ele sempre gera valor de uso. Tá? Inclusive no capitalismo. No capitalismo ele vai gerar também outra coisa, ao mesmo tempo. Mas, independente disso, ele sempre gera valor de uso. A fogueira que me aquece do frio. Porque nesse processo a gente tem o objeto de trabalho, nesse caso, natureza, os meios de trabalho, que são os instrumentos que eu utilizei para construir a fogueira, o machado, por exemplo, para cortar a lenha, e a força de trabalho, que é aquilo que movimenta os meios de trabalho para incidirem sobre o objeto de trabalho, para transformarem esse objeto de trabalho. A força de trabalho é nossa, é a energia física e psíquica do trabalhador, dito de uma forma mais direta. Então, vejam o que acontece nesse processo. Eu, homem primitivo, construí uma fogueira a partir da natureza, para me aquecer do frio. Vamos supor que sejamos uma tribo aqui, e o Ageu viu formulando, construindo essa primeira fogueira. Tá? E ele viu como é que faz, entendeu aquele processo. E ele percebeu que talvez aquela fogueira que está me aquecendo do frio pode também servir para clarear a caverna dele. E aí, veja só, essa fogueira que existia na minha cabeça se tornou depois algo concretamente existente, deixa de ser algo que pertence ao Diego, formulador da primeira fogueira. Passa a ser algo de patrimônio coletivo. Ao ser de patrimônio coletivo, essa fogueira vai abrir uma série de possibilidades antes inexistentes. Até porque surgem necessidades também antes inexistentes. A possibilidade agora é do Ageu, com o mesmo valor de uso, ou melhor dizendo, com o mesmo produto, fazer com que esse produto tenha outro valor de uso. Clarear a caverna dele. Aí a Gisele, não é isso? Também vê a fogueira e diz, olha, essa fogueira pode servir para uma terceira utilidade. Eu posso pegar o peixe que o Renato, lá à tarde, pescou, e colocar esse peixe na fogueira e assá-lo. Veja, um terceiro valor de uso para o mesmo produto. Isso vai desencadeando uma série de transformações e uma série também de novas necessidades. Para continuar no nosso exemplo, vai chegar um momento que a nossa tribo aqui
tem na fogueira um fator vital. Ou a gente faz fogueira ou a gente não sobrevive, vamos supor. Mas aí eu, Gisele e Ageu somos os únicos que sabem fazer fogueira. Mas a gente não consegue fazer o suficiente para todo mundo. Surgiu aí uma nova necessidade. Qual é? Quem imagina qual seja? Veja só, vocês precisam de fogueira e não sabem fazer. Nós 3 sabemos. E para mais gente fazer fogueira, elas precisam de quê? Precisam que nós 3 façamos o quê? Ensinem. Ensinem. Surge a necessidade, por exemplo, de a gente ter uma atividade de outra natureza agora, que é de ensino. Veja só, a gente tem inicialmente uma atividade que tem em um polo ser humano e no outro polo natureza. Essa atividade se desdobra numa série de possibilidades e necessidades, ao ponto de demandar o surgimento de uma atividade, o ensino, que tem agora nos seus 2 polos seres humanos. Você não vai ter mais agora simplesmente o intercâmbio entre ser humano e natureza não humana. É bom deixar isso claro aqui. O ser humano é natureza, mas a gente está falando de natureza não humana. Você vai ter agora na atividade de ensino o intercâmbio entre seres humanos, ambos com consciência. É diferente da relação entre ser humano e natureza, onde você tem consciência de um lado e não consciência do outro. Você vai fazer a fogueira, a lenha não está pensando como ela vai se comportar. Ela simplesmente tem as suas propriedades e nós vamos fazer uma leitura disso e fazer dela aquilo que o nosso projeto ideal está determinando. Que a gente constrói a fogueira antes, idealmente, para poder construí-la no plano concreto. É diferente da atividade de ensino. As coisas vão se complexificando, porque agora você tem consciência dos 2 lados. A gente vai ensinar, a gente vai cuidar, a gente vai administrar, a gente vai formular leis, a gente vai criar arte, a gente vai filosofar. Vejam, vão surgindo uma série de atividades humanas, onde, num polo, o polo transformador, você tem consciência, e no outro polo, o polo transformado, você também tem consciência. Isso abre um leque de complexidade tão grande que faz com que a sociedade se afaste cada vez mais, ainda que não elimine, mas se afaste das suas barreiras naturais. É o que Lukács fala do constante afastamento do ser social das suas barreiras naturais. Ele vai dizer que há um salto ontológico. O que é isso? É um salto de qualidade, onde o homem, o ser humano, deixa de ser meramente ser natural e passa a ser social. E isso não significa dizer que deixamos de ser naturais. É apenas um salto de qualidade. Continuamos a ser seres naturais, mas cada vez mais nos afastamos, controlamos essa base natural, socializando-a. Tranquilo até aqui? Quem já teve a oportunidade de ter essa discussão, já leu Marx, por exemplo, só para ter uma ideia. Isso vai ser um princípio importante para a gente entender o que é saúde. Parece que não tem nada a ver. Eu vou dar aula disso, às vezes, na graduação, e até falava ontem, eu acho que com o próprio Fadel, com o pessoal da organização. E os meninos perguntam, professor, quando é que eu vou aprender a aplicar injeção? Quando é que eu vou ver sangue? Quando é que eu vou ver sangue? Vamos lá. Será que a saúde é só um processo biológico, ainda que também seja? Será que a saúde é só um processo natural? E aí, quando a gente vem para essa discussão, a gente percebe que o ser humano é, por definição, ser social que se afasta continuamente das suas barreiras naturais, embora não possa prescindir delas. A base natural é ineliminável. Não existe sociedade sem natureza, não existe ser social sem ser natural. O mesmo princípio serve para entender o que é a saúde. A saúde é um processo social. Isso não significa dizer que ela deixe de ser um processo biológico. Porque existe outro extremo. O pessoal da saúde coletiva, existe uma vertente na saúde coletiva que acaba indo para o outro extremo. Existe aquele pessoal do modelo biomédico, que entende a saúde apenas como ausência de doença, apenas como um processo biológico. O pessoal vai fazer uma crítica disso e cai no outro extremo, ignorando a faceta biológica da saúde, achando que é um processo só social. Mas, na verdade, é uma articulação ontológica entre a dimensão natural e a dimensão social. Se é um processo social, não nos basta intervir baseados nas ciências naturais, na anatomia, na fisiologia, na patologia, na imunologia, nas técnicas específicas de cada profissional.
é preciso ter também um conhecimento social, formas de enfrentamento coletivas. Isso é um princípio importante para a gente falar da questão daqui a pouco. Tá, isso é o que o trabalho em geral. Lukács vai dizer, o trabalho é a atividade fundante do ser social. Por quê? É através desse intercâmbio com a natureza que a gente vai abrindo a possibilidade de novas atividades que fazem com que o ser natural se complexifique e se torne ser social. Tá? Então, é a partir do trabalho que a gente funda a sociedade, funda o ser social. Mas isso, em cada fase histórica, assume uma particularidade. E a gente precisa refletir um pouco sobre a sociedade que a gente vive, né? A fase histórica que estamos passando, que é o capitalismo, o modo de produção capitalista. Mas o que diabos é isso? O que é capitalismo? É um sistema baseado na exploração, mas o que é exploração? Vou tentar, em linhas bem gerais, explicar um pouco sobre isso. Primeira coisa, veja só. No capitalismo, é mantida a natureza geral do trabalho. Qual é essa natureza geral? O trabalho produtor de valor de uso. Sendo que, de forma subordinada à produção de valor de troca, que demanda das necessidades do mercado. É só no capitalismo onde o valor de troca se sobrepõe ao valor de uso. Não quer dizer que em sociedades anteriores não existisse valor de troca. Mas é no capitalismo onde o valor de troca vai verdadeiramente subordinar o valor de uso e vai ser central para a organização da sociedade. E o que é o valor de troca? O valor de troca é quando a fogueira que eu fiz não vai atender uma necessidade minha, vai atender uma necessidade de outra pessoa. Mas, para atender a necessidade de outra pessoa, esse produto entra no mecanismo onde eu, que produzi a fogueira, preciso de algo que eu não produzi. E aí eu vou trocar, por exemplo, fogueira por alface, sal por batata, linho por algodão, e assim por diante. Então, o valor de troca é a capacidade de um produto atender a necessidade de outra pessoa que não construiu. Isso vai existir desde as formas mais simples, como no escambo, e vai chegar a formas extremamente sofisticadas no capitalismo. Agora, veja como isso implica uma questão curiosa. Se eu tenho valores de usos diferentes, como, por exemplo, linho e sal, eles possuem qualidades diferentes, valores de uso diferentes, atendem a necessidades completamente diferentes. Como é que eu posso trocá-los? Porque trocar significa dizer equipará-los. Né? Encontrar algo que tem em comum em um, algo que tem em comum no outro, e daí eu viabilizar essa troca. Surge um problema para as sociedades em geral, sobretudo no capitalismo. O que permite trocar valores de uso diferentes? Equipará-los e trocá-los. Marx, fazendo a crítica ao Adam Smith e o David Ricardo, no que se convencionou chamar de teoria do valor-trabalho, ou teoria do valor. E aí, quando ele está falando de valor, ele está falando especificamente de valor de troca subordinando ao valor de uso. Tá? É sempre já pressupondo a existência do valor de troca. E aí ele vai chegar à seguinte conclusão. A única forma de eu trocar coisas qualitativamente diferentes é reduzindo esses produtos a algo que eu possa contabilizar, a uma dimensão quantitativa. E aí o que é que existe quantitativamente de equivalente em todos os produtos? No linho e no sal, na alface e na lenha, no carro e na TV, no celular e na cadeira. É o tempo de trabalho que aquele produto demandou. Independente da existência aí do dinheiro, do valor monetário, a gente fala de valor de troca, não necessariamente ainda é o valor monetário. Tá? O Marx vai estar dizendo que a única coisa que permite que eu equipare coisas diferentes é o tempo de trabalho em média, certo? Em média, socialmente necessário para produzir aquilo. Quantas horas, em média, se leva para produzir o tomate e quantas horas, em média, se leva para produzir o algodão? Em média, por quê? Pode ser que o Ageu produza mais rápido que eu o algodão. Mas, no geral, isso se compensa. Existe uma média. Mas veja qual a consequência disso. Os vários trabalhos qualitativamente diferentes são reduzidos a trabalho humano igual, indiferenciado, abstrato. O trabalho do padeiro perde a qualidade de seu trabalho do padeiro. O trabalho do ferreiro perde a qualidade de seu trabalho do ferreiro. O trabalho do agricultor perde a qualidade de seu trabalho do agricultor. E vira
uma massa homogênea de trabalho igual, indiferenciado, abstrato. É isso que o Marx chama de trabalho abstrato. Não é abstrato no sentido de algo que não existe, uma abstração, uma elucubração. Não. É abstrato no sentido de ser uma massa homogênea, onde você coloca o fator qualitativo em segundo plano, subordinado a uma esfera quantitativa, onde os vários produtos perdem, não é que perdem, mas têm rebaixado a um segundo plano aquilo que define o seu valor de uso, para sobressair aquilo que define o seu valor de troca, a esfera quantitativa. Esse tempo de trabalho vai no mercado se metamorfosear no que a gente chama de preço, né, do ponto de vista monetário. O preço tende a se aproximar sempre do valor de troca. Em geral, se aproxima. Claro que há fatores complementares, oferta e demanda, né? Todas essas coisas fazem com que os preços oscilem, mas, no geral, isso se compensa. Tá, então, o trabalho abstrato é a forma específica de trabalho no capitalismo. Tranquilo até aqui? Estou viajando muito? Tá. Esse trabalho específico do capitalismo, ele só funciona porque o valor de troca subordina o valor de uso. Mas isso não foi uma mera decisão política, alguém, um chefe de Estado que chegou, não, agora vai ser assim. Isso é uma construção histórica, coletiva. Isso só se dá porque, no nosso caminho enquanto comunidade, um tipo de relação social vai se colocar no centro, como a central, a que organiza todas as outras, que é a relação social mercantil, ou seja, as relações de compra e venda. Chega um determinado momento da história onde a gente só atende às nossas necessidades, tá? Em geral, há pequenas exceções, mas a gente só atende às nossas necessidades se a gente comprar ou vender alguma coisa. Ou a gente compra e vende alguma coisa, ou a gente não se socializa, ou então se socializa de uma forma marginal, fica à margem da sociedade. A compra e a venda passa a ser o eixo movente dessa sociedade específica, o capitalismo. Existia compra e venda anteriormente, mas elas não eram o eixo movente. No capitalismo isso passa a ser. E aí, sendo o eixo movente, o que é que vai acontecer? Você precisa comprar ou vender. Comprar e vender é alguma coisa que foi produzida a partir da transformação da natureza, que pressupõe você ter objeto de trabalho, meio de trabalho e força de trabalho. Mas, nesse caminhar histórico, objetos de trabalho e meios de trabalho, que no seu conjunto a gente vai chamar de meios de produção, tá? Meio de trabalho e objeto de trabalho juntos são os meios de produção. Vão se acumulando, vão ficando sob posse de uma minoria. Essa minoria proprietária, ela vai se colocar de forma privilegiada nesse mecanismo de compra e venda. Ela tem o que comprar e o que vender. Agora, a grande maioria da sociedade, para tentar satisfazer suas necessidades, precisando vender alguma coisa, acaba tendo uma única opção. Se nós, classe trabalhadora, não temos objeto de trabalho nem meio de trabalho, qual é a única coisa que a gente tem para vender? A força de trabalho. Não nos resta outra opção. Então, se faz algumas conclusões em outras teorias sociais, onde o trabalho assalariado é considerado como, finalmente, o trabalho livre, superando a condição do trabalho servil do feudalismo e do trabalho escravo no escravismo. Mas será que é verdadeiramente trabalho livre? Liberdade requer que você conheça as alternativas e, livremente, escolha uma. É isso. A gente não tem outra alternativa. Ou a gente vende a nossa força de trabalho, ou a gente fica à margem. Fica na esfera marginal. E aí, esse trabalho assalariado, que é o quê? O que é o salário? É meramente o valor que é pago pela venda da tua força de trabalho. Você se vende parcialmente, vende a tua energia física e psíquica por uma determinada fração de tempo, que é o que a gente chama de jornada de trabalho, em troca de dinheiro, em troca de um produto especial que vai tomar o papel de equivalente universal no mercado. Antes a gente trocava diretamente as mercadorias, uma por outra, carne por verdura. Depois vai aparecer um elemento de intermediação, que é o dinheiro. Esse dinheiro é o que nos é passado pela nossa força de trabalho, na forma de salário. Mas aí, vamos ver,
Será que esse trabalho assalariado é realmente um trabalho livre? Será que é a superação da exploração do trabalho? Essa discussão vai desembocar no que o Marx chamou de extração de mais-valia, que é a forma de exploração do trabalho específica do capitalismo. No escravismo e no feudalismo, a exploração era muito clara. No escravismo, o escravo não ficava com nada do que produziu. Era apenas a ele dado um pouco de comida, alguma coisa assim, apenas na mesma lógica que você lubrifica uma máquina, faz a manutenção de uma ferramenta. O escravo era tido como uma ferramenta de trabalho. Então, era meramente a manutenção de uma ferramenta de trabalho. No feudalismo, você já vai ter um pouco de diferença, no sentido de que o servo fica com a parte do que ele produziu. Ele paga tributos, ele produz num pedaço de terra que lhe foi dado o direito de produzir, mas ele precisa, durante vários dias da semana, plantar na terra do seu senhor. No trabalho assalariado, isso vem muito mais sofisticado. Não é exploração que comparece a nossos olhos de forma imediata. Tanto é que a gente tem uma parcela da classe trabalhadora, que o Lenin chamou de aristocracia operária, que não se vê explorada. O cara vai dizer, como eu sou explorado? Eu ganho muito bem, eu viajo com a minha família, eu tenho roupas boas, um carro bom, uma casa muito boa. No final do ano, a empresa ainda paga um cruzeiro para mim nas férias. Eu vivo muito bem, eu não sou explorado. Mas existe um porquê da existência dessa aristocracia operária. E mesmo esses estão sobre um tipo de exploração, mesmo estes. Porque deles também é extraído mais-valia. E o que é isso? Primeiro tópico, a força de trabalho é transformada em mercadoria. Tanto é que vocês me responderam aqui que não existe outra alternativa para a gente no capitalismo, que não possui meios de produção, a não ser a venda da nossa força de trabalho. Então, isso significa dizer que a força de trabalho foi transformada em mercadoria. Mas aí, como toda mercadoria, essa força de trabalho precisa ter um valor de troca, que sobrepõe-se sobre o seu valor de uso. E qual é o valor de uso da força de trabalho? O valor de uso da força de trabalho é produzir valor. Só a força de trabalho produz valor. Veja que mercadoria especial, diferenciada. Se a gente pega aquele processo ser humano versus natureza, que vai desembocar, por exemplo, num produto, como a fogueira do nosso exemplo, a gente vai perceber que o que existe na fogueira como elemento concreto, a madeira, por exemplo, já existia sob outra forma na natureza. O objeto de trabalho e o meio de trabalho, que é fruto de um trabalho anterior, por exemplo, o machado. O machado já é produto de um trabalho anterior e entra num novo ciclo de trabalho como trabalho morto. O Marx chama de trabalho morto. É um produto que é fruto de trabalho anterior, mas agora vai participar de um novo processo de trabalho. E aí, esses elementos, meio de trabalho e objeto de trabalho, eles já existem de uma maneira e passam a existir num produto de trabalho de outra forma. Eles não acrescentaram nada na realidade. Eles apenas foram recombinados. Mas eles foram recombinados por um elemento que é decisivo nesse processo, que é a força de trabalho. Se não fosse o trabalhador recombinando esses elementos naturais, não existiria o produto. É a força de trabalho que faz com que algo novo, com uma nova função, com um novo valor de uso, com uma nova utilidade, exista na realidade. É a força de trabalho o elemento decisivo nesse processo. É só a força de trabalho que produz valor. Os meios de produção apenas transferem o valor que eles já possuem para o produto final. Então, veja só, nesse processo, o decisivo é a força de trabalho. Só ela produz valor. Ainda que na sociedade capitalista, legitimado pelo direito, inclusive, pelas convenções sociais, é dito que, por direito, o que foi produzido é do dono dos meios de produção. Quem produz o valor, que é o detentor da força de trabalho, não fica com o valor que foi produzido. Isso está lá, é lei. O dono da terra que deve ficar com o que foi produzido. Ao trabalhador que produziu, é destinado apenas uma pequena parcela. Os meios de produção apenas transferem valor ao produto final. Isso porque o valor de uso da força de trabalho é exatamente produzir valor. Mas e o seu valor de troca? Qual é? Como é que o capitalista, os capitalistas em geral, como é que a nossa sociedade convenciona um valor específico para o salário, que é o valor de troca da força de trabalho? Aí veja só, qual é a ideia-chave para isso? Claro que tem outros fatores intervenientes,
Mas, em geral, o fator decisivo é considerar que a força de trabalho, uma vez que ela é a vitalidade física e psíquica do trabalhador, gasta numa fração de tempo, ou seja, uma jornada de trabalho, o seu valor de troca corresponde, então, ao conjunto dos outros valores de troca das mercadorias que permitem a perpetuação da vida do trabalhador naquele período. Deixa eu tentar traduzir isso. Se a força de trabalho é mercadoria e a gente precisa atribuir um valor de troca e um preço a ela, a gente precisa pensar o que é que ela é. Ela é a nossa vida, a nossa energia vital, a nossa energia física e psíquica. E quanto é que isso vale? Isso é equivalente ao conjunto daquelas coisas que permitem que a gente viva, que a gente tenha energia física e psíquica. O quanto a gente come, o quanto a gente veste, o quanto a gente se abriga, o quanto é necessário para atender nossas necessidades, pelo menos aquelas necessidades básicas que permitam que a gente gaste energia física e psíquica numa jornada de trabalho. Esse, então, é o valor de troca, tá, da força de trabalho. O capitalista paga ao trabalhador aquilo que é equivalente a reproduzir a sua energia física e psíquica numa jornada de trabalho. Pode passar. Mas aí tem um fator único no consumo da força de trabalho. Ela tem um valor de troca, mas, ao ser consumida, o seu valor de uso é gerar valor que não existia antes. É a única mercadoria que, ao ser consumida, resulta numa coisa nova, que não existia antes. A utilidade dela é justamente produzir mais valor. Então, veja o que é que o Marx está tentando desmistificar. Você paga ao trabalhador um salário que pode até ser suficiente para suas necessidades básicas, mas essa mercadoria, força de trabalho, ao final do processo, gerou um valor muito maior, porque, ao ser utilizada, ela vai recombinando natureza e acrescentando algo na realidade que não existia antes. Ela vai proporcionando, tá, a produção de valores inexistentes antes. Ela produz mais valor, mas esse mais valor que ela produz não fica com o seu detentor, o trabalhador. Esse mais valor fica com o dono do meio de produção. É isso que o Marx está chamando de extração de mais-valia. Esse valor a mais, que não fica com o trabalhador, é usurpado pelo capitalista. É a mais-valia. Então, ainda que a gente não se perceba como explorado, o nosso salário só existe, seja ele relativamente alto ou baixo, porque a gente conseguiu produzir uma quantidade de valor muito maior. E essa quantidade de valor muito maior que a gente produziu não fica com o produtor, fica com aquele que se apropria dessa produção. Geralmente, quando eu tenho mais tempo, eu trago mais alguns elementos, mas vou tentar resumir aqui, que é uma pergunta básica que eu sempre faço. Como é que a gente enrica? Como é que fica rico? O senso comum, muitas vezes, vai dizer que você fica rico trabalhando duro. Né? Trabalhe duro que você vai chegar lá. Se esforce, levante cedo, trabalhe, que você vai enricar. Mas, ao contrário, trabalhando você sempre está, pelo menos relativamente, mais pobre. Trabalhar sempre te deixa mais pobre nesse processo de acumulação. Ainda que, em termos absolutos, o seu salário aumente. Mas veja só, o salário aumentar significa simplesmente que a tua parcela que você tem uma parcela do todo, e o teu salário, essa parcela aumentou porque o todo aumentou muito mais. Do ponto de vista relativo, o que fica contigo é sempre uma proporção menor. É sempre uma parcela menor. Então, trabalhar mais significa sempre se pauperizar, seja do ponto de vista absoluto, quando o salário mal dá para atender suas necessidades, seja do ponto de vista relativo, que é quando você consegue satisfazer as necessidades, mas essa parcela sempre é menor em relação ao todo. Então, como é que se enrica? Se enrica explorando o trabalho alheio. Não há outra forma de enricar no capitalismo a não ser explorando, extraindo mais-valia. Ou você extrai mais-valia, ou você não acumula riqueza. Pode passar, Paulo. Veja só. Esse processo de extração de mais-valia, ele resulta, de uma forma assim mais sumária, para a gente conseguir avançar, em dois momentos de um mesmo processo, que é o momento da acumulação de riqueza e o momento da pauperização. Por quê? A extração da mais-valia, através da venda da força de trabalho, é o eixo movente da sociedade. Então, as relações sociais mercantis
passam a ser centrais nesse modo de produção. E aí, não simplesmente porque o capitalista seja mau caráter, embora a maioria das vezes seja. Mas não é simplesmente uma questão de caráter. É uma questão que o sistema vai se autonomizando, vai se tornando uma coisa natural às nossas relações, e o capitalista que está inserido, assim como o trabalhador, numa sociedade onde a compra e a venda são centrais, ele precisa se comportar como capitalista. Ele precisa extrair mais-valia. E mais, não é só extrair mais-valia, ele precisa extrair mais-valia do que o seu concorrente no mesmo setor. Ele concorre com outros capitalistas. E se ele acumula valor que é usurpado do trabalhador, amanhã ele deixa de ser capitalista e vira trabalhador, vira proletário. Então, ao virar um mecanismo automático, o sistema faz com que o capitalista, enquanto capitalista, precise explorar o trabalhador. Precisa extrair mais-valia. E precise vencer os outros capitalistas. Acumular corresponde à necessidade peremptória ao capitalista. É preciso aumentar a quantidade e as formas de extração de mais-valia, assim como vencer a concorrência contra os outros capitais privados. Sem ser simplista, mas tentando traçar um mecanismozinho aí, um esquemazinho. Aumentando a extração de mais-valia, a gente tem intensificação da exploração. Agora a gente vai começar a fazer os links com a saúde. Intensificar a exploração, extrair mais-valia, se dá como? Se dá, por exemplo, aumentando a jornada de trabalho. Jornada de trabalho é dividida em dois momentos. Tempo de trabalho necessário ao valor de troca, as necessidades do trabalhador, que é onde ele produzia o seu salário. E tempo de trabalho excedente, que é todo o tempo de trabalho, que é a maior parte, onde o trabalhador produz valor que não fica com ele. O aumento da jornada de trabalho faz com que o trabalhador aumente esse momento do trabalho excedente e produza mais-valia. Isso é uma das formas de intensificar a exploração, mas não é a única. Por exemplo, numa mesma jornada de trabalho, você pode fazer com que aquilo fique muito mais intenso, num ritmo muito maior. E você pode produzir isso. Você aumenta a produtividade. Você vai produzir a mesma coisa que você produzia em 12 horas, você vai produzir agora em 6. Por isso, que ainda que seja uma luta justa e necessária, quando a gente, cada um na sua categoria profissional, vai reivindicar uma jornada de trabalho semanal, né, de 30 horas, por exemplo. A enfermagem está nessa agora, de reivindicar uma jornada de trabalho de 30 horas semanal. Uma luta justa e necessária, compreendo e estou lá lutando junto. Mas isso não significa alterar 1 centímetro, um milésimo que seja, da exploração que a gente sofre. Não reduz a exploração, pode até aumentar. Porque você vai ser obrigado a produzir o mesmo que você produzia antes em menos tempo. Intensificando a exploração, você provavelmente vai ter mais adoecimento, mais acidentes de trabalho, mais problemas de saúde. Se a gente pega a história do nosso campo, a saúde do trabalhador, a gente vai ver lá desde os italianos, com o movimento operário italiano. Os caras vão estar identificando que fenômeno? Que os italianos morriam e adoeciam devido à exploração que sofriam no seu trabalho. E não simplesmente a exploração como a gente entende no senso comum, como algo vago. A exploração no sentido de ser o modo próprio, a essência, o modo de ser do próprio capitalismo, através da extração de mais-valia. O campo da saúde do trabalhador consegue chegar a essa conclusão. Fazer a relação entre adoecimento e modo de produção capitalista. E aí, ao fazer esse diagnóstico, eles começam a questionar modelos que existiam anteriormente, como a saúde ocupacional e a medicina do trabalho, onde não se questionava a estrutura e a dinâmica da produção, onde apenas se tentava harmonizar riscos ocupacionais com limites de tolerância, com as consequências. No máximo, a saúde ocupacional consegue chegar nisso. Identificar quais são os riscos ocupacionais, controlá-los, minimizá-los, etc., para amenizar as suas consequências. Chega-se a limites de tolerância. Mas não questiona a causa das causas. Os riscos ocupacionais são um nível de causa.
Mas o que é que os gera? O que é que está por trás deles? A saúde do trabalhador dá um passo importante nesse sentido. Aumento da extração de mais-valia significa também, por um lado, a acumulação de riqueza da classe burguesa, que é essa classe proprietária dos meios de produção, e, consequentemente, a pauperização, mesmo que seja do ponto de vista relativo, de quem produziu essa riqueza. Só existe riqueza porque existe pobreza, né? Não são excludentes. Os opostos no pensamento dialético não se excluem. Na verdade, eles se justificam. Um só existe em função do outro. E aí, veja só, no terceiro esquema. Pauperização significa dizer que o trabalhador tem necessidades básicas não satisfeitas. Que isso também vai resultar num processo de degradação da sua saúde. Ele não apenas é degradado no trabalho em si, mas também ele tem sua saúde rebaixada devido ao contexto geral de vida que é determinado por aquela forma de trabalho. Ele não tem um salário que é suficiente para ele se alimentar bem, para ele morar bem, para ele ter acesso a saneamento básico, a segurança, etc. Ao não ter acesso a tudo isso, consequentemente, você tem um nível de saúde menor. Concordam comigo? A saúde não é só um processo biológico, é um processo social. Logo, está ligado a todas essas esferas sociais. Se a gente não tem isso, não tem saúde. Ou tem uma saúde extremamente complicada. Eu quero demonstrar aqui que existe pelo menos duas dimensões do que eu vou começar a chamar de a questão da saúde dos trabalhadores. Que é uma dimensão que brota diretamente do processo de trabalho no seu interior, e uma dimensão que é da reprodução social, que é da vida em geral do trabalhador. O próprio campo, apesar dessa origem do movimento operário italiano, depois ampliada com a medicina social latino-americana, né? A gente tem, inclusive aqui no Brasil, várias referências na construção desse campo. A gente, apesar de fazer esse diagnóstico, essa relação entre capitalismo e saúde, o desdobramento disso faz com que a gente quase sempre se limite a estudar a dimensão que diz respeito ao interior do processo de trabalho. A gente está lá preocupado com as doenças, com as formas de adoecimento, com os problemas de saúde que surgem do interior do processo de trabalho. É isso que a política, quase sempre que a política de saúde do trabalhador, seja aqui no Brasil, seja em outros países que tentaram se aproximar do campo, faz. O foco acaba sendo esse, negligenciando essa outra dimensão, que é a dimensão do adoecimento na vida em geral, mas que é determinada também pelo trabalho. Pode passar. E aí a gente volta àquelas 3 questões iniciais que eu fiz quando eu tentei definir o que é questão. Qual a origem e a natureza da questão? Só agora, depois que eu entendi o que é o capitalismo, o que é a exploração, que eu posso definir o que é a questão enquanto processo social. Basta da gente falar de social como algo vago. A gente fala do social como se fosse um jargão. Algo é social. Mas o que é o social? O que é a sociedade? Se você diz que algo é um processo social, me explique. Não basta falar, explique. E aí, quando eu estou querendo dizer que a questão é um processo social, eu tenho que ir à sua origem. E eu não poderia chegar a essa origem sem explicar qual é a sociedade que a origina. A questão se origina com o próprio capitalismo, a partir do antagonismo, capital-trabalho. É claro que ela vai ganhar clara evidência no momento que o capitalismo amadurece, que é a Revolução Industrial. O próprio Marx, apesar de não ser um estudioso da saúde, ele tem lá um capítulo, que é o capítulo 13 do Capital, Maquinaria e Grande Indústria, onde ele traz relatos dos inspetores sanitários da época, que vão mostrar que existia um fenômeno inédito na história da humanidade ali. Pela primeira vez, os trabalhadores adoeciam numa proporção tão grande devido ao seu trabalho. Pela primeira vez na história. Trabalhadores acidentados, mutilados, explosões, com deformações ósseas, mulheres que pariam, davam à luz na esteira da fábrica, no chão da fábrica, melhor dizendo. Enfim, existe ali um fenômeno inédito. Inédito, não no sentido de que antes do capitalismo não existia adoecimento relacionado ao trabalho. É óbvio que existia. A gente pega lá o Ramazzini, ele já vai falar disso em momentos muito anteriores ao capitalismo. Mas, pela primeira vez, o adoecimento está diretamente ligado à extração de mais-valia. Isso
É algo que é específico do capitalismo. E toda vez que eu me reporto à questão, eu estou me referindo a esse adoecimento que é fruto do processo de extração de mais-valia. Portanto, é algo exclusivo do capitalismo. A gente está falando aqui de um processo que é exclusivo dessa sociedade. A questão da saúde dos trabalhadores é uma questão do capitalismo. E quais são as suas características, ou seja, sua natureza específica? De forma preliminar, a gente pode dizer que essa natureza é a expressão da natureza contraditória do próprio capitalismo. Se o capitalismo é contraditório, e aí abrindo parênteses, vamos pensar em algumas formas dessa contradição. A básica é essa contradição, onde quem produz não fica com o que foi produzido. Mas a gente pode pensar em várias outras contradições. Percebamos, por exemplo, como pela primeira vez na história, a gente tem o potencial, e não só o potencial, a gente consegue, por exemplo, produzir alimento para matar a fome de todo mundo. Há estudos, precisam ser atualizados, mas, se eu não estou enganado, do início dos anos 2000, que dizia que a gente consegue produzir alimento para matar a fome de todo mundo 6 vezes por dia. Mas a gente tem 6 milhões de pessoas passando fome. Percebe a contradição? Vamos pensar na nossa área específica, na saúde. A gente consegue desenvolver metodologias, diagnósticos, tratamentos, formas de lidar com a saúde cada vez mais sofisticadas, com resultados extremamente positivos. Porém, cada vez mais a gente tem problemas de saúde mais graves. A gente desenvolve as formas de intervenção, mas o problema só cresce. Parece que a conta não fecha. Se a gente tem formas de intervenção, em tese, mais eficazes, o problema deveria, pelo menos, diminuir. Mas por que é que não diminui? É aí que a gente tem que começar a pensar. Estamos intervindo radicalmente? Estamos chegando à raiz da questão, das questões? Ou estamos nos detendo aos seus efeitos, à sua superfície, à esfera das aparências? O capital, mas veja aqui uma contradição importante para entender o que é a questão. O capital necessita que os trabalhadores sejam explorados, isto é, tenham sua saúde degradada. Se não existe exploração, não há produção de capital. Tá? Mas, ao mesmo tempo, essa degradação necessária à existência do capital ameaça ele próprio, pois ele não existe sem trabalho. Não existe capital sem trabalho. Veja a contradição. O capital não existe sem trabalho, mas, ao mesmo tempo, para existir, ele precisa degradar aquilo do que depende da sua existência. Tudo isso se expressa de forma particular na questão. O capital, ao explorar, inevitavelmente, ele faz o trabalhador adoecer. É a formulazinha, exploração igual a adoecimento. Não tem para onde sair. Não tem como fugir disso. Então, de uma forma particular, em outros termos, a gente pode dizer o seguinte: o capital, para ser produzido, precisa do adoecimento do trabalhador. Mas, ao fazer isso, ele ameaça a sua própria existência. Portanto, degradar a saúde é, ao mesmo tempo, requisito para a existência do capital e uma ameaça à sua própria existência. Esse é o pensamento dialético, o pensamento através das contradições. É isso que a todo momento Marx está fazendo. Pode passar. Além de contraditória, a questão é complexa, multifacetada, no seu grau próprio de totalidade. É aquilo que eu já falei. Ela tem uma degradação no interior do processo de trabalho, mas uma degradação na vida em geral, devido à pauperização, mesmo aquela relativa, mas acrescentando mais um elemento ali. Esse conjunto de problemas demanda um conjunto de respostas. Aí é quando vai começar a aparecer os campos científicos de intervenção sobre a questão, as políticas públicas de intervenção sobre a questão, a atuação dos sindicatos, dos movimentos sociais intervindo sobre a questão. Aí é onde a gente vai, por exemplo, se inserir nas respostas demandadas pela questão. Mas veja um corte analítico importante aqui. Até agora a gente falou da existência da questão sem necessariamente existir um campo, sem necessariamente existir respostas. O que é um campo? Um campo é um espaço delimitado, né, que na nossa sociedade é sobretudo entendido como um espaço científico, mas também um espaço político-institucional. Né? Mas ele é bem delimitado, um campo.
E a gente está falando aqui da existência de um fenômeno independente de existir em campos, seja o da saúde do trabalhador, seja qualquer outro. É o que a gente pode chamar de um processo objetivamente existente. O que é isso? É um processo que existe e só existe devido à interação entre os sujeitos, devido às relações sociais. Mas ele está lá existindo independente do fato desses sujeitos terem a consciência da sua existência. O fenômeno existe independente de que a gente saiba que ele existe, de forma mais simples. A questão está lá. A gente, é claro, se aproxima com graus maiores ou menores de consciência sobre isso. Mas, independente da gente ter a consciência sobre tal, o fenômeno existe. Esse é o princípio básico do raciocínio materialista, histórico, dialético. É o mundo material que funda as ideias, em oposição ao idealismo hegeliano, onde o esquema era de cabeça para baixo. São as ideias que fundam o mundo. O Hegel dizia que toda a realidade só existe porque as ideias existem. O Feuerbach, dialogando na época, dois filósofos alemães, dizia ao contrário, não, só as coisas, as ideias só existem porque existe o mundo material. O Marx vai fazer uma síntese crítica dos dois. Porque, de fato, para o Marx, esse computador existe independente de eu saber da sua existência. Mas, diferentemente do Feuerbach, o Marx admite que esse computador é fruto das nossas relações, é fruto da ação humana, coisa que o Feuerbach negava. Ele dizia, o mundo material funda as ideias, e essas ideias são inertes frente a esse mundo material, não transformam esse mundo material. O Marx vai dizer, o mundo material funda as ideias, mas essas ideias retornam sobre o mundo material, transformando. Esse é o raciocínio para a gente entender a questão. A questão é fruto das nossas relações sociais, independentemente do grau de consciência que a gente tenha sobre a sua existência. É claro que no processo histórico a gente vai se aproximando da questão e vai pelo menos tendo a consciência sobre alguns dos seus elementos. E vai criando formas de intervir sobre ela. É daí que surge o campo da saúde do trabalhador, que daqui a pouco a gente vai ver, e vocês vão até perceber que um sempre chama no plural, a questão da saúde dos trabalhadores, e o outro, o campo da saúde do trabalhador. Existe um porquê para isso. A questão demanda respostas diversas, advindas dos mais variados atores, de todas as classes sociais. Vejam só, a questão existe, e ela vai demandar intervenções que vão vir, inclusive, da classe capitalista. Não à toa vão surgir os campos da medicina do trabalho e da saúde ocupacional. O que são esses dois campos? São campos que surgem das necessidades do próprio capitalista. Lembra daquela historinha do industrial têxtil inglês que percebeu que a produtividade caía porque os trabalhadores adoeciam? Surge o primeiro serviço de medicina do trabalho. Com qual função? Reerguer a produtividade. Por quê? O trabalhador precisa ter minimamente saúde para ser explorado. Então, vamos recuperar a saúde para que esse trabalhador consiga ser explorado. O que é uma grande contradição, porque a exploração degrada mais saúde. A medicina do trabalho e a saúde ocupacional, que vai avançar um pouquinho mais, né, pela história do ambiente, a introdução de outras disciplinas científicas, que não apenas a medicina, mas ambos vão trabalhar nesse limite. São respostas que a sociedade dá à questão, mas que surgem das demandas da classe capitalista. Pode passar, como tem aqui no primeiro tópico. Mas também vão surgir respostas da classe trabalhadora. Ia chegar um momento que a classe trabalhadora ia descruzar os braços. Né? Os caras iam perceber que essa exploração estava matando, estava adoecendo e matando. E aí começam as lutas sociais. Entre essas lutas sociais, vamos pensar as lutas pela saúde. A mais emblemática que a gente tem é o movimento operário italiano. A gente pode falar, como consequência disso, da reforma sanitária também italiana e da nossa reforma sanitária aqui, que converge com uma luta que já existia pela saúde do trabalhador. Né? A gente tem uma luta pela saúde do trabalhador que vai convergir com a luta pela saúde em geral. E a gente vai ter nossa reforma sanitária. São lutas sociais pela saúde, onde a classe trabalhadora está descruzando os braços, se levantando, para tentar enfrentar a questão da saúde dos trabalhadores
e outras questões correlatas. Nesse processo de lutas, percebam como a origem é diferente. Nesse processo de lutas, surge um campo científico e político-institucional que é diferente daqueles outros dois, a medicina do trabalho e a saúde ocupacional. Porque esse terceiro campo está diretamente ligado às lutas dos trabalhadores. Os outros dois não. Os outros dois estavam ligados às demandas da própria classe capitalista. Então, a gente vai ter resultados um pouco mais interessantes, que, sem dúvida nenhuma, são contribuições que o campo dá no enfrentamento da questão. Mas, a partir de agora, já sabendo mais ou menos de onde surge o campo, a gente precisa começar a pensar também nos seus limites. Será que o campo é suficiente? Será que, por dentro do campo, a gente consegue enfrentar aquele diagnóstico inicial que o próprio campo formulou? É aquilo que eu já tinha dito. Entre essas respostas, destacamos o surgimento do campo da saúde do trabalhador e, comumente, aí vai chegar um ponto que eu trato lá no final da minha tese, comumente há um uso indiscriminado da expressão questão da saúde dos trabalhadores como algo que é restrito ao campo da saúde do trabalhador. Pode passar. Por que isso acontece? Vou recordar aquele ponto analítico importante que eu falei aqui. A questão existe objetivamente. O que é existir objetivamente? Independentemente da consciência que a gente tem sobre aquela existência. Portanto, independentemente da existência de qualquer campo, seja a medicina do trabalho, seja a saúde do trabalhador, a questão está lá. Mas aí, quando a gente fala, geralmente, quando a gente utiliza a expressão a questão da saúde dos trabalhadores, a gente tenta, ou a gente está utilizando essa expressão no sentido de algo que está ligado meramente ao campo da saúde do trabalhador, como se fosse um questionamento ao campo, quando, na verdade, é um questionamento a algo que é mais amplo que o campo e que existe independente dele. A questão existe independentemente da existência do campo. Na verdade, só surge o campo porque existe antes a questão. O campo da saúde do trabalhador surge a partir da questão, oferecendo um novo caminho para enfrentá-la. Portanto, a questão não se limita a nenhum campo científico. O campo, entre aspas, é sempre uma maneira que eu encontrei para designar o campo da saúde do trabalhador. Quando vem sem aspas, quer dizer de forma genérica, qualquer campo, científico ou político institucional. Portanto, a questão não se limita a nenhum campo científico e institucional. Possui facetas que escapam, inclusive, ao âmbito científico ou institucional. E aí, apesar das contribuições do campo, inclusive para elucidar facetas da questão, facetas que eram ocultadas pela medicina do trabalho e pela saúde ocupacional, para se fazer campo, ele adentra em arenas formais da sociedade burguesa, para se legitimar enquanto o campo. Veja só. Surge uma ideia, um diagnóstico inicial com os italianos, com os latino-americanos, que é de fazer associação entre modo de produção capitalista e adoecimento. Mas aí essa ideia original, para se tornar campo, incorpora os critérios do que é ser campo na sociedade burguesa. Ela precisa, essa proposta da saúde do trabalhador, precisa, para ser legitimada enquanto campo, assumir os critérios da ciência burguesa e adentrar no Estado burguês. Aí a gente precisa começar a pensar qual é o objetivo, quais são os interesses que predominam na ciência da nossa sociedade e qual é a função e a natureza do Estado, do poder público. Portanto, também das políticas sociais, que são as ferramentas que o Estado utiliza para enfrentar as várias questões, inclusive a questão da saúde do trabalhador. O que é que eu estou querendo falar com isso? Passa aí. Devido à natureza complexa da questão, não podemos enfrentá-la nos restringindo ao campo. É necessário romper os seus limites, sem negar suas contribuições. Qualquer campo, para ser campo, ele precisa ter limites. Ter limites significa dizer que ele é fechado. Ele precisa se fechar e definir qual é o seu objeto de estudo, qual é o seu paradigma científico. O que é que distingue ele dos outros campos? Uma vez que a ciência burguesa fragmenta a realidade e, por consequência, fragmenta o conhecimento científico. O campo, para ser campo, precisa dizer, olha, esse objeto de estudo é meu. Qual é o objeto de estudo do campo? É a questão.
Veja só, percebem já a diferença entre questão e campo? O campo é uma forma de intervenção científica, institucional. Sobre o quê? Sobre a questão. Portanto, a questão é o objeto de intervenção do campo. Aquele objeto que tem natureza social, eminentemente social, embora também natural. O campo precisou dizer o seguinte: olha, a questão é minha. É o meu objeto de investigação e de intervenção. Ao fazer isso, ele está fadado a um fracasso. Deixa eu amenizar. Existe avanço. O campo consegue enfrentar alguns elementos da questão. Mas ele está fadado a não conseguir enfrentá-la na sua totalidade e na sua raiz. Parece que a questão é algo que pertence ao campo. Parece até que é o campo que inventou a questão. O campo surge e formula a questão. É o contrário. A questão está lá, está dada na realidade. E porque ela está dada na realidade, surge o campo. Mas aí, em geral, a ciência burguesa funciona dessa forma. Ela inverte o processo materialista histórico dialético. Ela toma os objetos de estudo, traz o objeto de estudo para dentro do seu quadradinho e diz: aquele objeto de estudo é meu. E eu estudo aquele. Você que é de outro campo, estuda aquele outro objeto. Mas a questão é muito facetada. Tem N dimensões que a gente, com o instrumental da área da saúde, não consegue chegar. Os outros campos, que não estão estudando a questão, têm outros instrumentais que podem ajudar a elucidar outros elementos da questão. Mas a forma como a ciência burguesa, a forma como as suas instituições, políticas ou não, mas sobretudo a quem está falando do ponto de vista político, funcionam, não permite a plenitude da articulação desses vários instrumentais, porque eles estão isolados em limites, em nichos, em campos particulares. E aí o Lukács vai dizer: cada vez mais que a gente se aproxima do particular, e a ciência burguesa propõe isso, né? Aquela história. Cada vez mais quando você estuda uma coisa em específico, você menos sabe do todo. Né? O campo é isso. Cada vez mais que a gente se apropria de alguma coisa que você diz que é sua, né? Se apropria quer dizer que é sua, o seu objeto de estudo. Significa dizer que você está recortando ele do todo e perdendo a noção do todo. O que não significa dizer que a gente vá saber de tudo. A ciência, no pensamento materialista histórico dialético, propõe uma perspectiva da totalidade que não é igual a estudar tudo ao mesmo tempo. Isso é impossível, né, para qualquer cientista, para qualquer pesquisador, filósofo, ser humano. Mas é entender um objeto de estudo dentro de um processo histórico e dentro de uma totalidade, entendendo qual é a sua origem, qual é a sua natureza e quais são as respostas que esse objeto demanda. Mais ou menos o que eu tentei, não sei se eu ainda consegui, mas o que eu tentei fazer nessa análise. E aí, veja só, interação entre os vários campos científicos e institucionais. Porém, sobretudo, é preciso fortalecer, e aí é o caminho que eu quero apontar, é preciso fortalecer o protagonismo do sujeito coletivo capaz de enfrentar a questão desde suas raízes. Quem é o sujeito coletivo capaz, verdadeiramente, de enfrentar a questão, independente de qualquer campo? É a classe trabalhadora. Então, qual é a provocação que eu quero fazer para nós? Estou inserido nisso, porque eu faço parte do campo, resgatando aquelas questões iniciais. É possível, através do campo, enfrentar radicalmente a questão sem ignorar suas contribuições. Mas é possível chegar onde queremos através do campo? Ou é preciso a gente romper com o campo? E até eu digo uma coisa que parece ser algo ofensivo ao campo, mas não é. Eu digo o seguinte: é preciso desconstruir o campo. Tem aquela história lá do Minayo, da Ana Maria Testa Tambellini, tem vários artigos onde diz a construção do campo, né? O processo de construção do campo. Precisamos construir o campo. Eu digo o contrário. Precisamos desconstruir o campo. Desconstruir o campo não significa dizer ignorá-lo ou deixar de ocupá-lo, deixar de avançar por dentro dele. Quando eu falo desconstruir o campo, significa dizer sair desses limites, sair dessa casinha, sair desse quadradinho, romper com seus limites e ser alçado do campo à questão,
na sua plenitude. Mas isso não pode ser feito sem esse sujeito protagonista, a classe trabalhadora. Então não sou eu, profissional de saúde, eu, cientista acadêmico na saúde, eu, gestor na saúde, que vou enfrentar a questão na sua plenitude. Eu, no máximo, vou ficar nos seus efeitos superficiais. Não é o campo que vai conseguir isso. A gente só vai conseguir isso quando a gente reconstruir um processo de luta por fora do campo. Contra, inclusive, a lógica que o fundou, que ele precisou incorporar para se legitimar enquanto campo. Lembram? Existe um diagnóstico inicial que o movimento operário italiano faz, baseado, inclusive, no Marx. Mas esse diagnóstico inicial, para se fazer campo, adentra as arenas burguesas. Faz parte do jogo. O campo integra o sociometabolismo do capitalismo. Ele faz parte do jogo. A gente enfrentar a questão nas suas raízes significa, inclusive, prescindir do campo. Se o campo fosse capaz de enfrentar a questão nas suas raízes, qual seria o seu sucesso? Deixar de existir. Esse seria o horizonte. Por quê? Veja só, ele é uma demanda da questão. Não é o campo que inventou a questão, é a questão que demandou o surgimento do campo. Uma vez que não existe extração de mais-valia, uma vez que não existe a questão, para que campo? Claro, vão existir outros problemas sociais, vão continuar existindo problemas de saúde. Numa sociedade pós-capitalista vai existir tudo isso. Mas que vão demandar outras formas de intervenção, porque esses problemas não vão estar ligados mais à exploração do trabalho, vão estar ligados a outras coisas. Mas ninguém, numa suposta sociedade comunista, estaria vivendo a exploração do trabalho de ninguém. Tem um professor meu até que brincava que a gente trabalha 8, 10 ou 12 horas por dia, quando a gente poderia estar trabalhando 17 minutos. Como ele chegou nesse número 17, não me pergunte, que eu não sei. Mas é uma forma dele tentar dizer o seguinte: a gente só trabalha tanto porque a gente precisa trabalhar para atender às necessidades de uma minoria. E não são necessidades básicas, são necessidades de acumulação. Aquela lista que saiu recentemente agora de 8 homens, não são nem mulheres, né, que já revelam a faceta patriarcalista da nossa sociedade. São 8 homens que possuem riqueza equivalente à metade da sociedade. Isso não pode estar certo. Eu não consigo deitar, encostar a cabeça no travesseiro e aceitar que essa sociedade está correta. E aí a gente precisa se matar de trabalhar, literalmente se matar, né? E essas mortes nem são investigadas, como vocês mostraram aqui ontem. A gente se mata ao trabalhar para garantir a acumulação de riqueza desses 8 homens, para pensar no grande capital, né? Mas entre eles e a gente, a classe trabalhadora, há outros níveis de capitalista. Então, pessoal, é preciso se mexer e sair do campo. Tem problemas micro do nosso cotidiano? Tem problema do gestor lá do meu município, tem problemas na política brasileira como um todo. A gente não pode abandonar o enfrentamento desses problemas de dimensão micro. Não estou propondo aqui abandonar o campo, pelo contrário. Se a gente olha para o campo e olha para a medicina do trabalho, para a saúde ocupacional, é inquestionável a contribuição que o campo traz. Mas eu acho que está na hora da gente avançar. Quando eu digo a gente, é classe trabalhadora. Ou a gente enfrenta radicalmente o capital, ou, como o Mesaros disse, só tem 2 possibilidades: barbárie ou construção de outra sociedade. Então, ou a gente constrói outra sociedade, ou é barbárie total, autodestruição. A gente está chegando nesse limite, a meu ver. Pode passar. E aí, tentando fazer reflexões a partir do que a gente discutiu ontem. Eu fiquei ouvindo as questões que o Fadel fez, as respostas que vocês deram, e, como eu disse, parece muito com todo o processo de reflexão que eu fui fazendo até chegar na questão. Pelo menos se aproximar dela, né? Tem muita coisa ainda a ser elucidada. Mas aí, por exemplo, o compromisso e comprometimento com o campo é suficiente? A gente falou aqui disso ontem. Vocês até diferenciaram o que era compromisso e o que era comprometimento. E aí falamos aqui de comprometimento com o campo. Mas eu pergunto a vocês, não precisam responder agora. O comprometimento com o campo, vocês já sabem o que é o campo e já sabem com a questão.
apenas o comprometimento com o campo é suficiente? E até já surgiram aqui esboços de respostas muito interessantes. Alguém falou que é preciso ter um compromisso com a classe trabalhadora. Durante a oficina, falamos muito da gestão no âmbito institucional. No caso do campo, ela está atrelada à esfera pública e estatal. Diferentemente da saúde ocupacional, né, o campo propõe sair de dentro dos muros da fábrica para se fazer política institucional e depois voltar para dentro delas, enfim, para fazer inspeção, para regular, vigiar e tentar intervir de alguma forma aquele processo de trabalho. Mas o campo, para ter sua proposta concretizada, ele precisou se fazer política social pública. Né? Embora a gente tenha aqui passado um vazio político de 88, que é quando tem a nossa Constituição e surge oficialmente o SUS, a gente só vai ter uma política específica de saúde do trabalhador em 2011, né, a primeira, com uma proposta extremamente contrária ao que o campo propunha. É aquela Política Nacional de Saúde, de Segurança e Saúde do Trabalhador. E até para mostrar a incongruência dela com a proposta do campo, já no ano seguinte, 2012, a gente formula a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, tentando resgatar alguns elementos do campo. A gente não tinha nenhuma, passa a ter duas que são de, vamos dizer assim, campos diferentes. Uma mais afinada à saúde ocupacional e a outra mais afinada à saúde do trabalhador. E aí, né, Fadel, quem tem duas que se exclui não tem nenhuma. E aí a gente falou de problemas da gestão nesse âmbito. Tendo em vista isso, nós temos nos perguntado, como a gente se perguntou aqui ontem, sobre o perfil do nosso gestor, do governo, sobre as dificuldades cotidianas que a gente enfrenta, de dimensão micro. Mas isso basta? Qual o processo macro que determina tais aspectos? Quais as causas das causas? Por exemplo, qual a fase política em que vivemos? Será que meramente mudando o perfil do nosso gestor, lá em Arapiraca, eu vou conseguir intervir ou transformar pelo menos uma fase da história do capitalismo, que é a fase que a gente vive atual, que muitos chamam de neoliberalismo, né? Mas também falam de neoliberalismo de forma muito clichê, como um jargão, falam, mas não explicam. A mesma história lá da exploração. Qual o significado dessa fase histórica? Será que é simplesmente reverter o neoliberalismo e voltar para um suposto welfare state vivido lá na Europa Ocidental, que nunca existiu aqui no Brasil, embora a Constituição de 88 seja inspirada no Estado do Bem-Estar Social? É simplesmente voltar a isso? Não sei. O que é e qual é a natureza do Estado? Será que é um problema só de governo, de fora Temer? Embora eu ache que ele tenha que sair também, mas não só ele. Ou se é um problema da própria natureza do Estado? Será que o Estado burguês é capaz de resolver os problemas burgueses dessa sociedade burguesa? Quais as limitações de tal natureza do Estado, para o nosso cotidiano? É justo e necessário que a gente brigue por políticas sociais públicas. Inclusive, no nosso caso, uma política de saúde do trabalhador. Não de saúde ocupacional, uma política de saúde do trabalhador. Estou junto nessa luta. E por estar nessa luta, que eu comecei a pensar quais são os limites de dizer que eu quero chegar apenas nisso. Aí eu volto, onde queremos chegar? É só para fortalecer uma política social pública? Fortalecer o SUS? É isso também. Será que é suficiente? Pode passar. A crítica que temos feito é suficiente? Costumo dizer que existem críticas e críticas. Mas crítica, de fato, é aquela que vai às raízes do objeto criticado. Para ir às raízes do objeto criticado, você tem que utilizar parâmetros de crítica que são diferentes dos parâmetros que justificam o que está sendo criticado. É uma coisa meio louca, mas deixa eu tentar ser mais claro. A gente faz a crítica dos problemas burgueses com a ciência burguesa, utilizando o instrumental da ciência burguesa. Os próprios parâmetros científicos que geram aquele problema são os que a gente utiliza para criticá-lo. A gente fica num ciclo, né, vicioso. A gente precisa romper, inclusive, com a ciência burguesa. A gente precisa utilizar outros critérios. E não os mesmos que justificam a existência daquilo. E aí precisa ser crítica radical. O que podemos pensar
para além dos âmbitos operacionais e institucionais. Por quê? A gente faz a crítica no sentido de entender quais os problemas do Sereste no meu município, quais os problemas da política de saúde do trabalhador no Brasil. Ótimo, tudo isso é necessário. Mas essa crítica operacional, essa crítica de viabilidade, é suficiente? Ou a gente precisa avançar para uma crítica sobre as bases desses problemas, as causas das causas? Quais os limites, por exemplo, dos dados dos indicadores? Por que eu coloquei isso aqui? Eu tentei fazer uma correlação das várias perguntas de ontem. Porque, nesse tipo de crítica, embora importante, mas mais superficial que a gente vem utilizando, a gente vem se sustentando, sobretudo, em dados e indicadores, em contar os pauzinhos. Está contando quantos trabalhadores recebem X, quantos recebem Y, quantos morrem de pneumoconiose, quantos morrem de benzenismo, quantos morrem daquilo outro, quantos morrem num canavial. Isso é um ponto de partida? É importante. Mas qual é o limite disso? Quais os limites dos dados e indicadores? Eles explicam o que está por trás do adoecimento da classe trabalhadora? Não sei, vocês vão me dizer depois. Qual o caráter, e aí já vai para um segundo conjunto de perguntas. Qual o caráter de nossas parcerias? A gente falou ontem aqui de fazer parcerias com outros departamentos, setores da prefeitura, do Estado, etc. A gente falou de vigilância sanitária, a gente falou dos próprios sindicatos, do Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego. A gente precisa desses parceiros para concretizar a proposta do campo. Concordo, de fato, precisamos. Mas qual é o caráter, qual é a perspectiva desses nossos parceiros? Por exemplo, o Ministério do Trabalho realmente está interessado em fazer saúde do trabalhador? Estou nem falando aqui da questão, estou falando do campo. Vamos ficar só nesse corte. O Ministério do Trabalho realmente incorporou a lógica de saúde do trabalhador ou ele ainda está lá na saúde ocupacional? A saúde do trabalhador prevaleceu sobre a saúde ocupacional, de fato? Os sindicatos, outro parceiro que a gente falou aqui, né? Importantíssimo. Os sindicatos, mas da forma que estão estruturados hoje, atualmente, ainda que dispensáveis. E eu acredito nisso, tanto é que eu estou lá fazendo um curso intersindical com os trabalhadores. Não há como fugir disso. Mas, da forma como estão estruturados hoje, conseguem alcançar a questão? Estão preocupados? Possuem consciência de classe trabalhadora ou possuem uma consciência male corporativista? A luta do agricultor, a luta do metalúrgico, a luta do comerciário, do bancário. Ao fragmentar, a gente apaga a luta da classe trabalhadora, né? É a luta de categorias profissionais. E até eu acho que todo mundo deve saber disso aqui, mas eu sempre gosto de falar que é uma coisa que me incomoda muito, quando a gente fala a classe dos médicos, a classe dos professores, a classe dos metalúrgicos. Isso é um grande equívoco de interpretação, né? Classes são classes sociais, é classe trabalhadora e classe burguesa. A gente está falando aí de categorias profissionais, a categoria dos professores, a categoria dos metalúrgicos, etc. Ao utilizar o termo classe para denominar categorias profissionais, existe uma justificativa ideológica aí por trás, que é o seguinte: fragmentar a coisa para que se apague a consciência coletiva de classe trabalhadora e predomine o interesse corporativista. Então, a minha classe é a classe dos enfermeiros. Não é a classe trabalhadora, é a classe dos enfermeiros. Isso dificulta a articulação entre os interesses particulares, que devem, sim, serem pauta da nossa luta. Não estou dizendo para a gente abandonar nossas lutas específicas enquanto categoria profissional, mas esse tipo de pensamento dificulta a articulação do particular com o universal. Pode passar. Precisamos realmente de um processo de convencimento, ou deixa eu até corrigir, apenas de um processo de convencimento, seja pessoal, ou seja institucionalizado, até fortalecido do ponto de vista legal, ou precisamos de um processo de construção, reconstrução de consciência de classe? A Renasc, de fato, cumpre o ideal do campo, não estou nem dizendo enfrentar a questão na sua plenitude, mas até na proposta do campo, a Renasc cumpre o ideal, o que foi idealizado pelos italianos lá atrás, ou pelos latino-americanos,
pela Asa Cristina Laurel lá no México, por um tal de Vasconcelos aqui no Brasil. A Renasce cumpre esse ideal? É uma rede que enreda? É uma rede que possui a posição que deveria possuir no interior do SUS? Pensem comigo, o processo de reforma sanitária ele tem uma bandeira muito clara, de inspiração marxista, de dizer o seguinte: o processo de saúde e doença é determinado, sobretudo, pelo trabalho. O trabalho é central para entender a saúde, e logo, também é central para enfrentar os problemas de saúde. Um campo que se propõe especificamente a estudar a relação saúde e trabalho deveria ser central no interior de um sistema que se funda nessa ideia, que carregava essa bandeira. O campo da saúde do trabalhador deveria ser central no interior do SUS. Ele é? Qual a posição que ele ocupa? A Renasce está verdadeiramente articulada com a rede em geral? Ou existe essa rede em geral? Existe uma marginalização da saúde do trabalhador, marginalização no sentido de estar na periferia do sistema? E qual a responsabilidade do Sereste nisso? Quando a gente diz que a instituição responsável, a principal, não a única, é claro, mas a principal responsável pela saúde do trabalhador no SUS é um centro de referência, ao fazer isso, a gente está confinando cada vez mais o conhecimento de saúde do trabalhador nesses centros de referência, ou a gente está transversalizando a saúde do trabalhador? Qual o nível de articulação dos Serestes com a atenção básica? A saúde do trabalhador, veja só, aquela questão que era central na construção do SUS, na reforma sanitária, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista de intervenção, ela deveria ser central e transversal, não só central, transversal no sistema. Ela é transversal. E qual a responsabilidade do Sereste para isolar e marginalizar a saúde do trabalhador? Quem deve fazer saúde do trabalhador? São os especialistas em saúde do trabalhador? Nós que fizemos especialização, mestrado, doutorado? Ou deveria ser um conhecimento básico para a saúde, uma vez que é o determinante central? A gente estuda isso na graduação, na saúde, de uma forma condizente a essa centralidade, a essa importância. Até onde eu sei, para a gente exercer a enfermagem do trabalho, por exemplo, vou falar da minha profissão, eu preciso ter um diploma de especialista em enfermagem do trabalho. Na graduação, não vi isso. E aí, por último, transformar fraquezas em forças e ameaças em oportunidades. Pode ser feito apenas jogando as regras do jogo estabelecido, procurando forças que estão ali, seja no ambiente externo, seja no ambiente interno, mas que compõem o sociometabolismo do capital, que gerou a questão, e a gente vai continuar criticando e enfrentando a questão com as armas que o capitalismo nos dá? Ou para a gente transformar fraquezas em forças e ameaças em oportunidades, a gente precisa sair dos limites do campo? Ficando restrito ao campo, essa transformação é possível? Algumas referências. E eu deixei essas reflexões para a gente debater. Obrigado.